Olá, eu sou o professor Josimar Silva. Nós vamos dar início a uma aula de resolução de exercícios de permutação. Para isso, nós vamos começar com um problema da UFRJ, tá? Um sítio da internet gera uma senha de 6 caracteres para cada usuário, alternando letras e algarismos. A senha é gerada de acordo com as seguintes regras. Não há repetição de caracteres, começa-se sempre por uma letra, o algarismo que segue uma vogal corresponde a um número primo, o algarismo que segue uma consoante corresponde a um número par. Quantas senhas podem ser geradas de forma que as 3 letras sejam A, M e R, em qualquer ordem? Bom, o enunciado diz que é em qualquer ordem, A, M e R, né? Eu vou escolher uma ordem aqui ao acaso, tudo bem? Escolhi aqui, vamos supor que seja A, M e R. Bom, o enunciado diz que a senha deve começar por uma letra, tá? E depois de uma vogal, o algarismo que segue uma vogal vai ser sempre um número primo, sempre um algarismo primo, que são o 2, 3, 5 e o 7. E o algarismo que segue uma consoante é um número par. Eu tenho 0, 2, 4, 6 e 8. Tudo bem? Então vamos lá. Escolhi uma ordem qualquer para AMR. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu tenho quantas possibilidades para preencher essa casa logo depois da letra A, que é uma vogal. E se é uma vogal, ela deve vir antes de um número primo, não é isso? Então eu tenho 4 possibilidades, ok? Eu tenho as possibilidades 2, 3, 5 e 7. 4 possibilidades, tá? Agora eu vou passar para essa casa aqui, vou preencher essa casa. De quantas maneiras eu posso preencher essa casa aqui? M é uma consoante, se é uma consoante, depois dessa consoante tem que vir um número par. Eu tenho quantas possibilidades aqui? Aqui aparecem 5, né? Mas eu não sei responder a essa pergunta. Eu não sei quantas possibilidades eu posso usar aqui, tá? Quantas possibilidades eu tenho para preencher essa casa. Por quê? Se eu usei antes o número 7, por exemplo, eu tenho as 5 possibilidades, os 5 algarismos pares para colocar. Mas se eu usei o número 2, eu já não vou poder usar o 2 de novo. Tudo bem? Essa senha tem que ter caracteres distintos. Então eu só vou ter 4 possibilidades. Então se eu usei o 7, eu tenho 5 possibilidades. Se eu usei o 2, eu tenho 4 possibilidades. Logo, eu estou diante de um impasse. E quando a gente está diante de um impasse, a gente vai abrir em casos. É isso? Então vamos lá? Bom, o 2 não pode ser tratado junto desses outros algarismos, o 3, 5 e 7, tá? Então eu vou tratar do 2 separadamente, tá? Vamos lá. Se o 2 aparecer aqui, eu tenho quantas possibilidades para preencher essa casa aqui? Tá? Vou excluir o 2, eu não posso usar mais o 2. Depois de uma consoante vem um par, um algarismo par, eu tenho 4 possibilidades aqui. Pode ser o 0, pode ser o 4, pode ser o 6 ou pode ser o 8. 0, 4, 6 ou então 8, tudo bem? E agora eu tenho quantas possibilidades? R também é uma consoante e depois dessa consoante tem que vir um número par. Como eu já usei um número par aqui, tá? Me restam apenas 3 possibilidades. Tá? Eu não posso usar o 0 e nem o algarismo que já foi usado aqui, tudo bem? Eu tenho 3 possibilidades. Isso aqui vai me dar, pelo princípio fundamental da contagem, 4 vezes 3. Mas acontece que, repare que no início eu comecei com A, depois passei para o M, e, por fim, eu fui para o R. Essa ordem foi uma ordem que eu escolhi no início, tá? Não precisa ser necessariamente nessa ordem. Na verdade, eu posso permutar essas caixas, esses blocos, né? Então, eu posso fazer uma permutação. Então, eu ainda tenho que considerar a permutação desses 3 objetos, tá? Esses 3 objetos vão ser permutados. Isso vai me dar 12 vezes 6, que é 72 possibilidades. Para esse caso aqui, o caso em que depois do A vem o 2. Agora vamos pensar no outro caso, tá? O caso em que depois do A não é o 2. Depois do A é um outro primo diferente do 2, tá? Pode ser o 3, o 5 ou o 7, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui 3, 5 ou 7. Logo, eu tenho 3 possibilidades. Tá? Depois do A, que é uma vogal, vem um número primo. M é uma consoante, depois do M vem uma vogal. Eu não tenho restrição nenhuma para usar qualquer uma desses números pares. Logo, eu tenho 5 possibilidades, pode ser qualquer um deles.
E depois do R, eu tenho apenas 4 possibilidades, porque eu já usei um número par aqui, tá? Então, eu tenho 4 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho aqui 60 possibilidades, né? 3 vezes 5 vezes 4, ok? E além disso, eu vou pensar naquele mesmo problema, né? De permutar esses 3 blocos aqui, tá? O bloco da vogal, seguida de um número primo, e os 2 blocos de consoantes seguidos das consoantes seguidas de números pares, tá? Então, eu tenho que fazer a permutação desses 3 blocos. Permutação de 3, tudo bem? Isso vai me dar 60 vezes 6, ou seja, 360. Como eu tenho essa situação ou eu tenho essa, tá? Elas não podem ocorrer ao mesmo tempo, eu vou somar essas quantidades espaciais. Então, a resposta fica 72 mais 360, que vai dar 432 possibilidades. Essa é a resposta do meu problema, tudo bem? Ok? Vamos a mais um problema. Problema do Enem, tá? O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e em nenhum deles aparecem dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver o número 75.913 é... Bom, tá aí. Nós dispomos de 5 algarismos ímpares diferentes, tá? 1, 3, 5, 7, 9, tudo bem? E eu quero descobrir, fazendo todas as permutações possíveis com esses 5 algarismos, eu vou formar números. Colocando esses números em ordem crescente, eu quero descobrir a posição do número 75.913. Resumindo, é isso que o problema pede, tá? A estratégia que a gente vai adotar é a seguinte. Eu vou descobrir quantos são os números menores que 75.913, tá? Por exemplo, se eu descubro que existem 31 números menores que 75.913, é porque ele ocupa a 32ª posição. Se eu descubro que são 54 números menores que ele, é porque ele ocupa a 55ª posição e assim por diante, tá? Então, vamos à obra, né? Vamos descobrir quantos são os números menores que 75.913. Vou deixar os espaços reservados, tá? Para os 5 algarismos, tudo bem? E vamos ver. Eu tenho que construir, eu vou construir agora números que sejam menores que ele, 75.913. Bom, eu posso usar os algarismos 1, 3, 5 e 7 para começar esse número, tá? Usando os algarismos 1, 3, 5 e 7, eu consigo construir números menores que 75.913. Tudo bem? Então, eu tenho 4 possibilidades para cá. Ok? Tudo bem, agora eu vou passar para esse dígito aqui. Eu tenho quantas possibilidades para preencher esse dígito aqui? A resposta é, não sei. Eu estou diante, mais uma vez, de um impasse, tá? Por quê? Porque se eu usei o 1, seguramente esse número que vai ser construído vai ser menor do que o 75.913. Tá? Seguramente ele vai ser. Se eu usei o 3 também. Se eu usei o 5, também. Mas acontece que se eu usar o 7, nem sempre eu vou conseguir construir números menores que 75.913. Pode ser que eu use o 7 aqui e construa um número maior. Tá? Então o 7 vai ter que ser retirado dessa situação aqui. Ele não vai poder ser tratado juntamente com o 1, 3 e com o 5. Tá? E eu vou abrir o problema em casos, conforme nós já fizemos várias vezes. Eu tenho 3 possibilidades para cá, tudo bem? E agora, eu tenho quantas possibilidades para o restante? Bora, para o restante eu posso colocar qualquer coisa aqui, eu posso permutar os outros 4, que certamente eu vou encontrar um número menor que 75.913. Isso já vai me dar, aqui, ó, 3 vezes 4 fatorial. Isso vai me dar 3 vezes 24, que é igual a 72.
Tudo bem? Agora eu vou tratar do caso do 7, começando com o dígito 7. Vamos determinar quantos números menores que 75.913 começam com 7. Tudo bem? Começando com 7, eu posso colocar o que aqui do outro lado? Dessa casa aqui. O que eu posso colocar? Vamos lá. Eu posso colocar o 1, eu posso colocar o 3, eu posso colocar o 5, será? Bom, se eu colocar o 5, eu vou cair no mesmo problema que o 7 deu aqui em cima, tá? Se eu coloco o 5 aqui, eu não vou ter certeza de construir um número menor que 75.913. Então, eu vou deixar o 5 de fora. Eu vou trabalhar apenas com essas duas possibilidades, o 1 ou o 3, que certamente vão me produzir números menores que 75.913, tá? Então, eu tenho duas possibilidades para cá, tá? E para cá eu vou permutar os outros 3 algarismos que restam, tá? 3 fatorial. Isso vai me dar um total de 2 vezes 3 fatorial. 2 vezes 6, que é igual a 12. Tá legal? Tudo bem? Agora eu vou tratar o caso que eu deixei de tratar aqui, que é começando com 7 e com 5. Vamos lá, 5 possibilidades, né? 5 espaços, aliás. Eu tenho 7 aqui e tenho 5. O que eu posso colocar aqui de modo a ter certeza de que o número construído vai ser menor do que aquele? Eu posso colocar aqui o 1 e o 3, tá? Somente. Eu tenho duas possibilidades e vou permutar os outros dois aqui. Seguramente, esse número construído dessa maneira, ele vai ser menor do que 75.913, tá? Isso vai me dar 4, ok? Falta um único caso. Só falta um caso, tá? Que é o número começando com 7, depois o 5, depois o 9. E aqui, nesse caso aqui, eu tenho duas possibilidades. Ou eu coloco 1 e 3, ou 3 e 1. Mas se eu colocar 3 e 1, vai passar de 75.913. Então, eu vou colocar 1 e 3, que vai ser o próprio número, tudo bem? Então, basta contar os que são menores que ele, tá? 72 mais 12 mais 4. Isso vai me dar 88 números, tudo bem? Logo, esse número, 75.913, ocupa a 89ª posição, tá? E eu fico com a opção E. Quem ficar com esse número vai ficar com a posição de número 89. E com isso a gente encerra a nossa aula de exercício.